texto mostra que pequenas atitudes praticadas por cidadãos comuns podem colaborar para a melhoria do trânsito, hoje considerado um problema difícil de ser solucionado. Isso é interpretação. Então, o que nós temos que fazer? Identificar quais são as palavras do texto que estão aqui, para ver se realmente casa. De fato, nós temos pequenas atitudes, a ideia do sorriso, né? Cidadãos comuns, que são jovens que estão participando do grupo, colaborar para a melhoria do trânsito. O trânsito faz parte do eixo temático, hoje considerado um problema difícil de ser solucionado. Onde é que a gente vê problema difícil de ser solucionado? Lá no texto. Porque para ela realmente ser correta, é necessário que nós... Os adjetivos que ele apresenta. Um gigante congestionamento. Soluções para o problema. Está chamando de problema. Uma crescente frota. Então, você tem aqui termos que... Cadê? Aqui, em mais um dos gigantescos engarrafamentos da cidade. Então, você percebe, pelo que ele descreve acerca do trânsito, que é um problema e que é difícil de ser solucionado. Inclusive, ele traz para o texto a palavra problema, não é? E caos também. Então, você pode dizer ali perfeitamente verdadeiro. Interpretação de texto é reescrita, gente. É reescrita, tem que estar no texto. Se não estiver no texto, não pode, ok? 13ª, infere-se do texto que motoristas estressados no trânsito conseguem se descontrair com brincadeiras dos palhaços do grupo Psicólogos do Trânsito. Assim, a missão do grupo é atingida, distribuir bom humor. É uma constatação muito clara, é uma questão muito clara. O que nós temos aqui, nós temos no texto. Eles realmente conseguem tirar de motoristas estressados um momento de descontração por causa das brincadeiras que eles fazem. Infere-se, é retirado o texto, mesmo quando não está explícito. Existem palavras que estão correlacionadas. No caso aqui, existe uma relação explícita. Então não é nem uma inferência somente, é uma constatação muito clara. Repita. Ele poderia chamar de inferência também na questão anterior. O enunciado anterior. Ele poderia chamar de inferência, ele poderia chamar de depreender. Porque é retirar do texto. É retirar do texto elementos que não estão... Constatações que podem não estar explícitas. Mas existe uma relação. Você tem que pegar palavras que corroborem para a análise, tá? A próxima questão é a questão de conjunções. Conjunções é um conteúdo muito relevante. Principalmente as conjunções que estabelecem uma ideia, agregam um valor semântico, tá? Eu vou aqui abrir um slide em branco para a gente falar um pouquinho sobre uma relação coordenada e uma relação subordinada. A relação subordinada a gente já viu algumas vezes em sala de aula. A identificação das subordinadas que exercem um papel de substantivo, ou seja, tem sempre que ficar na posição de uma coisa, algo ou alguém. A relação substantiva, ela é introduzida por quando conjunção. A conjunção é chamada de conjunção integrante. Posso abreviar aqui? Conjunção integrante. Por quê? Porque integra. Porque auxilia a completar, a complementação do termo. A complementação da estrutura, tá? Deixa a estrutura íntegra na sua ideia. Nós temos orações subordinadas, estruturas subordinadas, chamadas de adjetivas
Ou seja, elas sempre vão se ligar a um substantivo para caracterizar esse substantivo, ou para restringir, ou para explicar, ok? Não há conjunção nas orações adjetivas. Quando nós encontramos um conectivo, esse conectivo é o pronome relativo, que existe para introduzir uma informação relativa a. E por fim, no fim desta canção, nós temos as adverbiais, a relação subordinada adverbial. Vou até apagar esse adjetivas aqui e colocar adjetiva só, para combinar com os outros. A adverbial é o concurso, apesar de a estrutura subordinada adverbial ser introduzida por uma conjunção, ser uma estrutura subordinada, ela não é comparada às demais, ela não é comparada à adjetiva ou à substantiva. Ela é muito comparada às coordenadas. Por que elas, as conjunções, as orações adverbiais, elas são comparadas às coordenadas? Porque as orações coordenadas, elas agregam valor semântico, bem como as adverbiais. As adverbiais, elas também agregam valor semântico. Então, como ambas agregam valor semântico, eles tendem a fazer uma comparação. Por exemplo, o que os concursos cobram para nós? Eles selecionam essas duas frases e eles indicam que eu poderia reescrever mantendo as mesmas relações semânticas e morfossintáticas. Eu mantenho as mesmas relações semânticas e morfossintáticas? Por quê? Porque se eu coloquei duas frases aí é porque é assim eu desejei. Eu não ia colocar, né? Pois é. Mas passou mais 5 segundos e você não sabe por onde começar? Pula a questão. Porque uma coisa são 5 segundos de você sabendo por onde começar. Outra coisa são 5 segundos quando você não sabe por onde começar. Ó, o pior que não, sabe, Michel? Você olha e não. Falta aqui. Não, o problema é quando você pula uma, pula duas, pula três, tá pulando corda, né? O negócio tá desesperador. Ó, repare só. Veja só. Esse embora aqui é uma conjunção. Esse mais também é uma conjunção. Não quis ir à praia. Esta informação é uma informação que depende desta aqui? Não. Fazia sol depende de não querer ir à praia? Não. Não é uma dependência semântica, porque se elas estão no mesmo texto, semanticamente elas sempre vão ser relacionadas. Mas há aqui uma dependência, uma independência semântica, uma independência sintática, mesmo havendo uma dependência semântica, ok? Aqui, sintaticamente, eu tenho ele, sujeito, não quis ir, o meu predicado, não quis ir à praia, meu predicado. Dentro desse predicado, um verbo intransitivo e a praia, o seu adjunto adverbial. Tá tudo aqui. Eu preciso do sujeito e do predicado para minha informação, um predicado completo para minha informação estar completa, concordam? Aqui embaixo, fazia sol. Aqui é fenômeno na natureza. Não tem sujeito. Ok? Eu tenho um verbo impessoal, somente o meu predicado. Quando as ideias elas são bem similares, aqui fazer sol é uma ideia positiva, não quis ir à praia
é uma frase negativa, uma ideia negativa. Oposição. Conseguem perceber? Não quis ir à praia, fazia sol. Negativo e aqui positivo. Também é oposição. Muita gente, por causa disso, acha que há uma conservação. Só que aí vem a questão da técnica. De você saber exatamente o que procurar. Esse verbo é o que, gente? Qual é o tempo modo verbal? Passado é um pretérito do subjuntivo. É um pretérito perfeito do subjuntivo. O que é que nós falamos ainda há pouco do subjuntivo? Ele é sempre conjuntivo. Ele vai estabelecer uma ideia de hipótese, ele vai estabelecer uma relação conjuntiva, uma relação, portanto, de dependência. Esta oração, portanto, é uma oração subordinada. E esta aqui é uma oração coordenada. Eles adoram apresentar este comparativo. Eles pegam uma conjunção e perguntam: o mais, por causa da ideia de oposição, poderia ser substituído pelo embora sem prejuízo gramatical. Ele pode? Não. Não pode, porque o embora vai estar com um subjuntivo e o mais vai estar com um indicativo ou com um imperativo. Sempre vai ser assim. Com um indicativo ou um imperativo. O mais, as coordenadas, elas nunca vão estar com um subjuntivo. Subjuntivo vai estar relacionado com algumas adverbiais. A adverbial, no caso aqui, é uma adverbial concessiva. Tá? Ele pode estar com uma concessiva, o subjuntivo também pode estar com uma condicional, o subjuntivo pode ficar com uma temporal, ok? Mas não pode ficar com uma coordenada. As coordenadas elas vão ficar aqui com o indicativo ou com dessa oposição, ou com o indicativo ou com o imperativo. Não é lógica, não é macete. Repita, amor. Semanticamente, eu posso até identificar que há uma ideia de oposição mesmo. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Ambos introduzem uma ideia de oposição. E estão no campo da oposição. Só que elas se alteram levemente, por quê? Porque essa aqui não está me indicando que a informação de baixo é uma concessão à informação de cima. O que é concessão? O que é concessão? É você permitir que algo aconteça, mesmo quando tudo está ao contrário. Mesmo fazendo sol, tinha tudo para eu ir à praia. Mas o que aconteceu? Eu não fui. Só que eu estou abrindo aqui uma concessão. Eu estou concedendo a ideia. Aqui, não. Eu tenho uma afirmação. Então, é levemente a alteração. Mas é leve. Em determinados momentos, você acaba... Depende muito da forma como a banca quer cobrar isso. Ela pode cobrar perguntando se tem coerência, a modificação, se nós usamos inadequadamente, porque às vezes a gente usa inadequadamente. O nosso pretérito imperfeito, por exemplo. Quando vocês conversam com alguém e passa uma menina bonitinha, vocês dizem, ali eu pegava. Vocês pegaram? Vão pegar? Não. Vocês não pegam. Aí, mas mesmo assim, a menina passa e vocês dizem, ali eu pegava. É uma coisa, também, quando o Gianecchini passa na televisão, eu digo, ali eu pegava. Pô, fácil. Fácil. O Wolverine ficou velho, então não pegava mais não. Mas o que acontece nesse momento? Nós utilizamos de forma inadequada, mas todo mundo entende? Entende. Aí o concurso, às vezes, não quer saber se está correto ou incorreto. Quer saber por que você mudou. O pegava é um pretérito imperfeito. Porque pegava sozinho
dá a ideia de que você levou um tempo pegando e depois parou, interrompeu a ação. Neste momento, você nem começou a pegar. Você apenas planejou. O que acontece aí? Existe um condicional. O adequado seria falar como? Ali eu pegaria. Então, às vezes, você utiliza uma determinada estrutura pensando em gerar uma determinada informação e gera outra. Aí o concurso pega, a prova pega um texto que tem essa confusão e pergunta se o sentido era o mesmo. Se o verbo foi utilizado como se fosse um futuro do pretérito ou um subjuntivo, entendeu? Então depende muito de como a questão vai se apresentar para nós. Mas é uma mudança leve. Tem muita gente que não consegue observar que existe uma alteração. Eu não estou discordando de você, não. Ao contrário, eu estou concordando. Eu só estou dizendo que é uma mudança muito leve. Essa modificação? Sim, sim. Só que muita gente não consegue. Muita gente não consegue visualizar isso. Muita gente acha que tem possibilidade, porque algumas pessoas olham somente a ideia da oposição. Não olham a intenção de fato, ok? Vou colocar aqui. As que mais são cobradas em prova. Gente, a técnica é o quê? Esse verbo aí fazia que não tá legal. Fazia, será? Fazia. Não tem articulação modo temporal. Você olha para o verbo e diz assim, tem alguma coisa errada. Qual é esse verbo aqui? É um passado de que modo? Indicativo. Que aspecto? Perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Então, como é o nome dele? Pretérito imperfeito do indicativo. Pô, é massa quando a gente entende por que ele tem esse nome, né? Eu acho massa, fico empolgadíssima. Esse pretérito imperfeito do indicativo, ele é condicional? Ele é condicional, não, perdão. Ele é conjuntivo? Não. Ele está aqui preso a uma conjunção. Conquanto a uma conjunção subordinada adverbial. Concessiva. Mas eu não posso mudar a conjunção e deixar o verbo. Eu tenho que mudar o verbo. Fizera é outro indicativo. Bárbara está sugerindo fizesse. Conquanto fizesse. Ele é uma concessiva que estará sempre ligada ao presente. Embora faça o teste, não será classificado. E você não consegue fazer essa questão se você não sabe o que significa conquanto. Conquanto ele é equivalente, a classificação dele é equivalente ao embora. Mas ele não é igual. Porque, assim, às vezes você não pode substituir apesar de fazer sol, embora fizesse sol. Você não pode substituir o embora por apesar de ambos terem uma ideia de concessão. Eles não são tão equivalentes, entendeu? Você tem que verificar muito se há uma possibilidade de substituição. Gente, agora o conquanto. Não obstante. Por conseguinte, até que é mais leve. As três mais complicadas, porque por conseguinte vai me dar uma ideia de conclusão. Não obstante, conquanto e não obstante. Também o não. Repita. Não sabe o que significa. Não, Deus é mais. Pra que usar na redação? Não, ele gosta de colocar a caneta lá. Porque se você não tem hábito de utilizar, aí utiliza na redação, fica claro que você não sabe utilizar e que você tentou utilizar. Não, quem foi, menina, que... eu estou dando aula para um aluno do terceiro ano
E aí ele me trouxe um sinônimo para pesticida. Pesticida, que o sinônimo é preguiçada. Não, é praguicida? Não, mas ele trouxe, foi um outro. Ele praguiçada, alguma coisa desse tipo. Eu não lembro como é que é a palavra. Aí a corretora selecionou e colocou em legível. Aí ele falou assim, não, ele nem ele estava enxergando o que ele tinha escrito. Aquela letra é muito difícil. Aí ele olhou e falou assim, não, é pesticida. Eu falei assim, tem tudo aqui, menos pesticida. Parece que é preguiça, preguiçoso. Aí ele falou assim, não, lembrei. Eu olhei no dicionário um sinônimo. Achei bonito, coloquei. Eu falei assim, meu filho, faça isso não. Porque não é o que você vai escrever. É como você vai escrever que vai valorizar seu texto, entendeu? Aí você não usa isso, não sabe com que verbo isso vai ter que concordar. Aí coloca lá na sua redação. Para a questão objetiva, no entanto, é necessário que você saiba o que é o conquanto. Porque conquanto é a conjunção mais cobrada em concurso público, gente. É incrível. O conquanto é aqui muito similar ao não obstante, também é concessiva. É também subordinada adverbial concessiva. E tem o porquanto, que as pessoas também erram bastante. O porquanto. O porquanto não é uma concessiva, o porquanto é uma explicação. Então, o que vocês vão olhar? Vocês vão identificar, quando houver o não obstante e o conquanto, vocês vão olhar se existem duas informações de polos opostos, ok? E se o verbo que está ligado à conjunção está no subjuntivo. Porque se não estiver no subjuntivo, está errado, ok? O verbo tem que estar no subjuntivo. Se não estiver no subjuntivo, você nem precisa entender a frase. O fazia, gente. Não, amor. Mas eu tô falando, correto é fácil, mas eu tô falando do fazia. Se não estiver no subjuntivo, esqueça, tá errada a frase. Eu corrigi, aqui eu corrigi. Mas a frase original era qual? O fazia. Não. Tem que ser obrigatoriamente do subjuntivo, entendeu? Não pode ser de um outro modo. Então você mata a questão olhando. Não pode ser pretérito perfeito ou pretérito mais perfeito. Tem que estar sempre no subjuntivo. Não, a explicativa ela é coordenada. Tem que estar no subjuntivo, mas não necessariamente no presente. Depende da frase. Não, o conquanto está sempre com presente. É. Aqui. Você tá, viu? Afinaria. É. Mas, ó, eles não aprofundam tanto, não. A única coisa que vocês precisam ter em mente é conquanto e não obstante vão estar sempre com subjuntivo. Porque o lance deles é colocar com outras estruturas, com outros modos, e não identificando o presente do subjuntivo, entendeu? Quer dizer, o conquanto, não obstante a mesma regra. Está sempre ligado ao presente do subjuntivo, não é isso? Exato. Bom, aí reparem aqui. No quarto período do primeiro parágrafo, a conjunção enquanto introduz uma oração de valor consecutivo. As adverbiais, elas vão ter 6 classificações com a letra C. Como são muitas classificações, eu sugiro que vocês sempre coloquem na cabeça. São 6 com a letra C. Porque se faltar alguma, você fica procurando até achar. Então, você tem uma informação que dá a ideia de causa,
Como você tem uma informação que dá uma ideia de causa, você pode ter uma informação que dá ideia de consequência. A consecutiva é a ideia de consequência. Eu tenho uma ideia de comparação, a ideia de condição, a ideia de conformidade e a ideia de concessão. Então, causal, consecutiva, comparativa, condicional, conformativa e concessiva, ok? E você vai ter 3 com outras letras. A final, que não é de acabar, é de finalidade. A proporcional, que é de proporcionalidade. E a temporal. O problema da temporal é, por exemplo, quando você coloca... Vocês diriam que nessas duas construções nós temos 2 orações temporais? É horrível, gente. Eu tenho um temporal nas duas. Mal chegou, vírgula, quer ir embora. No momento, no ato, na hora. Só que é uma ideia de simultaneidade, não é? Então, a ideia de tempo. Isso aqui não é um advérbio, é uma conjunção temporal. Ok? Isso aqui não é um adjetivo, não é um substantivo, é uma conjunção. Aqui se fala... O se, vocês diriam que é o quê? Condição, não diriam? Vocês olhariam essa frase e vocês falariam, isso aqui é uma condição. Só que para ser condição, eu falei que a condição está atrelada sempre a um subjuntivo. Isso aqui é subjuntivo? Isso aqui pode ser conjunção condicional? É a lógica. Pode ser uma conjunção condicional nesta frase? Não pode. A conjunção condicional, ela está sempre com um verbo conjuntivo, ou seja, o subjuntivo. Agora veja como é que são as coisas, né? A primeira explanação, a explanação para a primeira questão, é a explanação que está acompanhando toda a aula, que é a explanação sobre verbos. Até parece de propósito, mas não foi de propósito. Isso aqui, o fala, está em qual tempo? Presente do indicativo. Se o fala está no presente do indicativo, isso aqui não pode ser um condicional. Ok? Tem que ser outra coisa. Eu poderia substituir pelo quando. Quando fala, engana a todos. Então, isso aqui é uma conjunção temporal. Olha só. No 4º período, primeiro parágrafo, a conjunção enquanto... Por enquanto, a gente já sabe que é o quê, gente? Tempo. A gente só vai olhar para descarregar a consciência. Enquanto os especialistas analisam o assunto na tentativa de apontar soluções para o problema, os psicólogos do trânsito, um grupo de jovens paulistanos, decidiu levar bom humor à rua, mostrando que um simples gesto pode melhorar o caos do trânsito. Enquanto, ideia de quê? Claramente, ideia de tempo. É a última questão? Essa questão é uma questão super polêmica. No trecho, psicólogos do trânsito, um grupo de jovens paulistanos, decidiu levar bom humor à rua. A forma verbal decidiu está no singular para concordar com o seu sujeito, um grupo de jovens paulistanos. Mas repare só. Ele está dizendo que a estrutura um grupo de jovens paulistanos é o sujeito. E aí você tem vírgula aqui e vírgula aqui. E aí você sabe que o sujeito não pode ser separado do seu predicado. Aí você coloca lá na questão falso. Quando você faz isso. E você diz assim, não, tá na cara que quem decidiu foi o psicólogos do trânsito. Que aqui dentro existe a palavra grupo. Porque depois ele faz a referência. Então você faz uma interpretação por meio da coesão textual.
Beleza. Só que ele não está dizendo que é essa palavra subentendida aqui que é o sujeito. Ele está dizendo que toda essa estrutura é o sujeito. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, de qualquer pessoa normal, mesmo, que estudou todas as regras, como eu, que errei. Quando eu fiz, eu fiquei aborrecidíssima. Eu falei assim, como assim? Oxi. Aí, antes de querer entrar com recurso, eu fui estudar, fui verificar qual foi o pensamento deles. O que eles pensaram? O que é adequado aí nesse momento? Um grupo de jovens paulistanos é o aposto do sujeito. As estruturas que funcionam como aposto, elas são equivalentes ao termo com o qual elas se referem, sintaticamente também. Então, ele pode dizer que o sujeito é o Psicólogos do Trânsito ou um grupo de jovens paulistanos, porque é aposto, porque eles são a mesma coisa. Ok? Ele pode, inclusive, dizer que tudo isso é o sujeito. Agora, dentro desse sujeito, você tem um aposto. Tanto que você não está separando o sujeito com essa vírgula, porque o aposto que está sendo separado por essa vírgula. Exato. E aí a questão não pode ser considerada errada por causa dessa equivalência que o aposto tem. Agora, eu achei essa questão de uma safadeza da banca, gente. Gente, não, quem sabe mais erra muito mais uma questão desse tipo. Por quê? Porque quem sabe que conhece a regra. Então quem sabe vai olhar a regra e vai dizer assim, oxe, não vai poder ser isso porque a regra diz aquilo. Não é só saber a regra, é entender. Tá dizendo que eu não entendi a regra. E por isso que você faz no automático. Quando você sabe muito a regra, você faz no automático. Você nem termina de ler a questão. Tem questões super simples, às vezes, que eu não termino de ler e erro porque eu não terminei de ler. Me achei demais, não terminei de ler. Vocês estão libertos de mim e libertas também. Até a próxima.